imagine uma cidade onde os reis exibiam corpos esculpidos nas muralhas, como troféus, onde mulheres eram forçadas a rituais, nos templos que fariam qualquer um tremer só de ouvir. Uma cidade tão cruel que suas práticas de tortura se tornaram conhecidas no mundo antigo. Esta é Nínive, uma cidade onde sacerdotisas realizavam cerimônias proibidas nos templos de Estar, onde os ricos tinham haréns com muitas mulheres e onde a crueldade era vista como uma qualidade. Os próprios reis mandavam registrar suas atrocidades nas paredes dos palácios. Orgulhosos de sua brutalidade, o que acontecia por trás daquelas muralhas de 30 metros era tão terrível que Deus precisou intervir pessoalmente. E hoje você vai conhecer a verdade chocante sobre essa cidade que a Bíblia chamou de cidade sanguinária. Uma história que pode estar mais próxima dos nossos dias do que você imagina. Comente abaixo de onde você está assistindo. Diga o nome da sua cidade e descubra se ela tem algo em comum com Nínive. Para entender Nínive, precisamos primeiro saber onde Deus permitiu que essa cidade fosse construída surpreendentemente nas terras férteis do que hoje conhecemos como norte do Iraque. Perto da cidade moderna de Mossul surgiu uma das maiores cidades do mundo antigo. Deus, em sua sabedoria, colocou Nínive em uma posição estratégica às margens do poderoso rio Tigre. Esse rio não era comum, mas uma fonte de vida que transformou uma região árida em um verdadeiro paraíso. Suas águas garantiam a sobrevivência da população, permitiam a irrigação dos campos e facilitaram o comércio com terras distantes. Nínive não começou como a capital do Império Assírio. No início, era apenas mais uma cidade da Mesopotâmia, mas Deus tinha planos maiores para esse lugar. Durante séculos, desde aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, Nínive cresceu e se fortaleceu, tornando-se o centro do maior império da época. Por volta de 700 anos antes de Cristo, no reinado do rei Senaqueribe, Nínive atingiu seu auge. Rei decidiu torná-la a capital do império, e o que aconteceu a seguir foi impressionante. Imagine uma cidade antiga com ruas largas e pavimentadas, palácios luxuosos, decorados com esculturas em pedra que contavam histórias de conquistas e poder. Os jardins suspensos de Nínive eram tão incríveis que rivalizavam com os famosos jardins da Babilônia. O sistema de abastecimento de água da cidade era uma verdadeira obra-prima da engenharia. Através de aquedutos e canais, a água do rio Tigre chegava a toda a cidade, garantindo que todos tivessem acesso à água limpa. Algo muito avançado para a época. Os agricultores usavam técnicas sofisticadas de irrigação para cultivar grãos, frutas e vegetais ao redor da cidade. Mas o que realmente fazia de Nínive um lugar extraordinário era sua importância no comércio. Caravanas de mercadores vinham de todas as partes, desde o Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, da Turquia ao Irã. Nas ruas de Nínive era possível encontrar produtos vindos de lugares tão distantes quanto o Egito e a Índia, como ouro, marfim, especiarias e tecidos finos. Tudo passava pelos portões da cidade. Grandeza de Nínive não se limitava ao comércio. A cidade também era um centro de conhecimento e cultura. O rei Assurbanipal construiu uma das primeiras e maiores bibliotecas do mundo antigo, reunindo milhares de tábuas de argila com textos sobre medicina, astronomia, literatura e religião. Era como se Deus tivesse permitido que todo o conhecimento da época fosse reunido em um só lugar. Para se ter uma ideia do tamanho dessa cidade, suas muralhas principais formavam um círculo de aproximadamente 12 quilômetros, protegendo uma área
que poderia abrigar centenas de milhares de pessoas. Isso numa época em que a maioria das cidades tinha apenas alguns milhares de habitantes, se essa história tocou seu coração. Comente agora: Jesus é maior. Vamos mostrar que assim como Deus transformou uma cidade inteira através de um profeta, Ele pode transformar sua vida hoje através de Jesus Cristo. E não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas conheçam o poder transformador de Deus. Mas não se engane, meus amigos. Toda essa riqueza e grandeza escondiam um lado sombrio que precisamos conhecer. No próximo capítulo, vamos descobrir como os habitantes de Nínive usaram todo esse poder e riqueza de um jeito que entristeceu profundamente o coração de Deus. Uma história que ainda nos ensina muito nos dias de hoje. Vamos explorar um dos aspectos mais sombrios da história de Nínive. Algo que nos ajuda a entender por que Deus precisou intervir de forma tão dramática nessa cidade. Por trás de toda a riqueza e poder, existia um sistema religioso que afastava as pessoas do verdadeiro Deus. No coração de Nínive, enormes templos eram construídos para diversas divindades. O principal deles era dedicado a estar considerada a deusa do amor e da guerra. Imagine. A confusão espiritual, uma única deusa, representava tanto o amor quanto a destruição. Os ninivitas também adoravam Nabu, deus da sabedoria e da escrita, e Shamash, deus do sol e da justiça. O livro de Naum revela a verdade sobre essas práticas. Em Naum 3:4, a cidade é comparada a uma prostituta sedutora, mestre em feitiçarias, mostrando como a idolatria tinha corrompido completamente aquela sociedade. Os templos não eram apenas lugares de adoração, mas também locais onde práticas que Deus abomina aconteciam livremente. O que mais entristecia era como essa falsa devoção afetava a vida cotidiana das pessoas. Os ninivitas acreditavam que precisavam realizar rituais complicados para agradar suas divindades. Nos templos de Star aconteciam cerimônias que misturavam religião com práticas imorais. As pessoas eram enganadas, achando que estavam servindo aos deuses, quando, na verdade, estavam se afastando cada vez mais do Criador. A estrutura da cidade refletia essa crença distorcida. Nínive foi planejada com grandes avenidas que levavam aos templos principais. A famosa Porta de Nínive, uma construção imensa, era decorada com símbolos religiosos e imagens dos deuses assírios. Os palácios reais tinham capelas dedicadas às divindades, mostrando como a religião e o poder estavam ligados. Mas o mais grave era a forma como essa sociedade tratava os mais vulneráveis. Em Naum 3, uma cidade é chamada de cidade sanguinária, cheia de mentiras e roubo. Os pobres eram explorados, os estrangeiros maltratados, e a violência era vista como algo normal, e até aprovado pelos deuses. O Império Assírio ficou conhecido por sua crueldade com os povos conquistados, muitas vezes escravizando populações inteiras. O profeta Naum nos mostra que a corrupção atingiu todos os níveis da sociedade, desde os mais altos líderes do palácio até o mais humilde vendedor do mercado. As pessoas aceitam como normal coisas que Deus condena, como explorar os pobres, usar violência contra os mais fracos e querer sempre mais do que precisa. Tudo isso virou parte comum da vida. Os estudiosos encontraram desenhos gravados nos muros dos palácios que mostram como os assírios tratam seus prisioneiros. São imagens tão fortes que ajudam a entender por que Deus chamou Nínive de cidade de sangue. Os chefes militares se orgulhavam de serem brutais, achando que isso honrava seus deuses da guerra.
As grandes ruas de Nínive, que poderiam ser locais de justiça e riqueza para todos, se tornaram lugares de opressão. Os mercados que deveriam ter comércio justo se tornaram pontos onde os ricos tiravam vantagem dos pobres. Os templos que poderiam levar as pessoas para perto de Deus se transformaram em lugares de práticas que o entristecia muito. Se você está se perguntando como uma cidade tão rica pode ter se afastado tanto de Deus, escreva nos comentários: Senhor, proteja meu coração. Essa é uma forma de dizer que você não quer cometer os mesmos erros que os ninivitas. E ainda neste vídeo, você vai descobrir como os líderes de Nínive tinham haréns cheios de mulheres como jovens, eram forçadas a casamentos combinados por interesse político e o papel estranho das sacerdotisas dos templos pagãos. Por trás das enormes muralhas de Nínive, a vida era muito agitada. Nas ruas lotadas da cidade, vendedores negociavam produtos vindos de terras distantes, desde tecidos finos até temperos raros. Os mercados eram lugares cheios de movimento, onde artesãos habilidosos faziam joias cerâmicas e tecidos famosos em todo o mundo antigo. A agricultura crescia nas terras férteis ao redor da cidade, irrigadas por um sistema de canais que vinham do rio Tigre. Os lavradores plantavam cevada-trigo e vários tipos de frutas e legumes que alimentavam a população. Nos locais de trabalho dos artesãos, o barulho de martelos e ferramentas se espalhava enquanto eles criavam objetos de metal, pedra e madeira. O ensino em Nínive era avançado para sua época. Nas escolas, os jovens aprendiam a escrita cuneiforme, matemática e literatura. A famosa biblioteca do rei Assurbanipal guardava milhares de tábuas de argila com conhecimentos sobre medicina, astronomia e história. Mas essa grandeza tinha um lado ruim. Nínive era o centro do exército assírio, uma força que causava medo no mundo antigo. Os soldados assírios eram conhecidos por sua brutalidade planejada. Usavam terror psicológico para vencer seus inimigos. Registros antigos e desenhos em pedra mostram práticas como empalar prisioneiros e levar à força povos conquistados. Os guerreiros assírios eram treinados desde crianças em técnicas avançadas de batalha. O arsenal da cidade tinha máquinas de guerra muito avançadas e suas táticas militares eram estudadas e temidas por todas as outras nações. A cidade também mantinha um grande grupo de espiões e mensageiros que traziam informações de todas as partes do império. Nesse cenário, encontramos a história bíblica sobre Nínive. O livro de Jonas conta um momento muito importante quando Deus mandou Jonas pregar para o povo de Nínive. A cidade estava no auge do seu poder, mas também na pior fase do seu pecado. A Bíblia fala de uma população de mais de 120 mil pessoas que não sabiam diferenciar o certo do errado. Uma forma de dizer que estavam espiritualmente perdidas. A mensagem de Jonas foi direta em poucos dias. Nínive seria destruída. O que aconteceu depois foi incrível. Do rei até o mais simples morador, toda a cidade se voltou para Deus com arrependimento. Eles jejuaram, vestiram roupas simples e mostraram que estavam mudando por dentro. Como viram que era um arrependimento verdadeiro, Deus teve misericórdia e não destruiu a cidade. Mas as profecias de Naum e Isaías mostram que essa mudança não durou muito. Naum descreve Nínive como uma cidade cheia de violência, mentiras e roubo. Ele conta que a cidade voltaria a fazer coisas erradas e acabaria sendo destruída. Isaías também fala que Nínive seria julgada por Deus, porque seu orgulho e violência trariam sua queda. Se este vídeo está te ajudando a entender melhor a história da Bíblia, escreva nos comentários. A palavra de Deus é luz. No próximo capítulo vamos ver um detalhe ainda mais surpreendente sobre a vida em Nínive, como as mulheres viviam naquela sociedade
e as práticas ocultas que aconteciam nos templos da cidade, a história que os arqueólogos descobriram sobre a vida das mulheres em Nínive mostra que havia uma grande desigualdade social. Os registros encontrados nas tábuas de argila da biblioteca de Assurbanipal contam como a sociedade assíria organizava a vida entre homens e mulheres, mostrando um retrato claro de como era a vida feminina naquela época. Em Nínive, a posição de uma mulher dependia do seu vínculo com os homens da família. O sistema patriarcal era muito forte na cultura assíria, onde as mulheres eram vistas como propriedade, primeiro do pai e depois do marido. Essa situação aparecia nas leis e costumes da cidade que davam aos homens quase todo o poder sobre as decisões da família. Os achados arqueológicos mostram uma grande diferença entre as classes sociais femininas. No topo estavam as mulheres da realeza e da nobreza. A rainha e as esposas dos principais governantes viviam no luxuoso palácio real, onde tinham alguns privilégios. Registros antigos mostram que algumas rainhas assírias chegaram a ter influência na corte, especialmente em decisões sobre a sucessão do trono. Mas mesmo para essas mulheres ricas, a vida era cheia de restrições. Os casamentos eram organizados como alianças políticas para favorecer o império. As tábuas de argila mostram vários contratos de casamento em que princesas eram enviadas para firmar acordos entre reinos. O valor de uma mulher da nobreza era medido pela sua capacidade de ter filhos homens para continuar a linhagem real. A poligamia era comum entre a elite de Nínive. Os reis assírios tinham um harém, uma prática que representava poder e status registros. Antigos dizem que o Palácio Real tinha uma ala separada chamada Casa das Mulheres, onde moravam as esposas secundárias e concubinas do rei. Esse sistema mostrava a desigualdade na sociedade assíria. Para as mulheres mais pobres, a realidade era ainda mais difícil. Seu dia a dia era cuidar da casa dos filhos e às vezes trabalhar nos campos. Os documentos encontrados mostram que essas mulheres tinham pouca ou nenhuma liberdade sobre suas vidas. Os casamentos eram decididos pelas famílias, muitas vezes sem a opinião delas e com pouca idade. Um detalhe da cultura de Nínive era a existência de mulheres sacerdotes nos templos, mas isso não significava mais liberdade ou importância. Elas estavam abaixo dos sacerdotes homens e suas funções eram muito controladas. As esculturas e desenhos em pedra em Nínive mostram como as mulheres apareciam na arte oficial. Enquanto os homens eram mostrados lutando, caçando e participando de rituais, as mulheres eram retratadas em casa ou em eventos religiosos. Isso reflete os papéis sociais da época. O próximo capítulo vai mostrar práticas ainda mais assustadoras que aconteciam nos templos de Nínive. Revela como a sociedade unia violência e religião de um jeito que chocaria qualquer um hoje. Os registros contam o lado mais sombrio de Nínive através dos próprios escritos e imagens feitas pelos assírios. Os muros dos palácios de Nínive contam uma história que os governantes queriam deixar registrada. Apesar de parecer cruel, hoje o exército assírio criou um sistema de medo para controlar as pessoas. Os desenhos no Palácio do Norte mostram prisioneiros sendo castigados em público. Isso não era um símbolo, mas um registro verdadeiro do poder assírio. Arqueólogos encontraram inscrições explicando como essas punições faziam parte de um plano militar pensado para evitar revoltas. A religião em Nínive era muito ligada ao governo. O templo de Istar, que foi encontrado por arqueólogos, era um dos maiores templos da cidade. Tábuas de argila achadas no local descrevem rituais detalhados. A deusa Istar, chamada nos textos antigos de Rainha dos Céus e da Terra, era adorada com cerimônias que misturavam religião, guerra e fertilidade. A biblioteca de Assurbanipal, encontrada nas ruínas de Nínive,
tem milhares de tábuas de argila com registros de rituais religiosos. Existem provas de rituais de purificação nos templos, incluindo sacrifícios de animais, que foram escritos nos textos sagrados da biblioteca. Esses documentos também falam sobre cerimônias feitas antes das batalhas para pedir ajuda aos deuses. A sociedade de Nínive deixava a elite controlar a população. Os palácios tinham salas especiais, onde os reis recebiam tributos e castigam quem se revoltava contra eles. Os desenhos mostram longas filas de prisioneiros e povos dominados, levando presentes aos governantes assírios. No próximo capítulo, você vai ver como essa estrutura de poder e violência levou à queda dessa grande cidade. As escavações em Nínive mudaram o jeito como entendemos a civilização assíria. O Palácio de Sargão, segundo descoberto pelos arqueólogos, tem uma arquitetura incrível, com grandes salões enfeitados com esculturas nas pedras. Esses desenhos mostram guerras, rituais e o dia a dia da realeza. A Síria, a Biblioteca de Assurbanipal, é vista como a primeira biblioteca organizada da história. Arqueólogos acharam mais de 30.000 tábuas de argila bem preservadas, contendo textos sobre medicina, astronomia, literatura e registros administrativos. Esse material ajuda a entender como os ninivitas tinham muito conhecimento. Os desenhos e esculturas dos palácios mostram muito sobre essa época. Eles trazem imagens detalhadas de caçadas reais, batalhas e rituais religiosos. Cada escultura é uma janela para o passado, mostrando desde os penteados e roupas até as estratégias militares e tradições dos assírios. História de Nínive ensina uma grande lição. Essa cidade chegou ao topo do poder, no mundo com muitas riquezas e muito conhecimento, mas ao mesmo tempo tinha muita injustiça. A mesma cidade que criou belas obras de arte e textos importantes também foi um lugar de crueldade. Essa história nos mostra que o verdadeiro avanço de uma sociedade não está só nas conquistas materiais. Nínive tinha tudo: poder, dinheiro, conhecimento. Mas faltava o mais importante: justiça e respeito pelo divino. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre civilizações antigas, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Nos vemos no próximo vídeo.